Bem-vindo a tutoriais online, Neurologia e Psiquiatria. A prevalência a nível mundial de dor lombar é de 20 a 50%, dependendo da população em estudo, sendo que 85% dos adultos experiencia dor lombar pelo menos uma vez ao longo da sua vida. Quando os sintomas duram menos de 4 semanas, dizemos que é uma dor aguda, 4 a 12 semanas subaguda e 12 ou mais semanas é considerada crónica. Neste vídeo falaremos apenas da dor lombar aguda. Em 85 a 90% das vezes, a etiologia não é identificável, em 10% das vezes há uma etiologia específica sem alto grau de severidade e em menos de 1% dos casos há uma etiologia sistémica séria. Então, quando é que o médico, perante uma lombalgia aguda, deve realizar um exame de imagem? Numa dor lombar inespecífica, ou seja, sem uma causa identificável, 70 a 90% dos doentes melhoram em até 7 semanas, ainda que a recorrência seja de 50% em 6 meses e 70% em 12 meses. Neste tipo de dor, não é recomendado inicialmente qualquer exame de imagem. Deve-se sim iniciar de imediato tratamento conservador. Como tratamento de primeira linha, temos 2 a 4 semanas de drogas anti-inflamatórias não esteroides, como por exemplo o ibuprofeno 400 ou 600 mg 4 vezes por dia ou naproxeno 250 ou 500 mg 2 vezes por dia. Em caso de intolerância, poderemos começar com 2 a 4 semanas de paracetamol, 1 grama 4 vezes por dia ou então 500 mg 4 vezes por dia se a pessoa tem menos de 50 kg de peso ou fatores de risco para hepatotoxicidade, como o elevado consumo de álcool. Perante uma dor lombar muito intensa, poderemos iniciar a segunda linha de tratamento, adicionar à primeira linha um relaxante muscular não benzodiazepínico. Se a pessoa não tolerar relaxantes musculares, se por sedação, tonturas, enjoos ou outros efeitos secundários, pode-se combinar paracetamol com uma droga anti-inflamatória não esteroide. Importante é o retorno rápido às atividades diárias e ao trabalho. Não é aconselhado repouso na cama porque a inatividade é prejudicial. Se a atividade é dolorosa ou aumenta a dor, o doente deve efetuá-la até tolerar e ir aumentando gradualmente. É importante referir que em 2015 uma revisão sistémica de casos revelou que a educação do doente com dor lombar aguda reduz as visitas aos cuidados de saúde primários e aos serviços de urgência e aumenta a sua satisfação. Essa educação inclui informação sobre causas de dor lombar, prognóstico favorável, valor reduzido dos exames complementares de diagnóstico, nomeadamente de imagem, recomendações de atividade e trabalho e quando deve contactar um médico. Junto com o exame físico, cuidado, deveremos ir assegurando em simultâneo a avaliação da lesão dos nervos, de modo a acalmar a preocupação dos doentes. Em apenas 10% de todos os casos vindos à urgência por lombalgia aguda, encontraremos uma etiologia específica e sem alto grau de severidade. Em 4% das vezes por fratura vertebral por compressão, outras 4% das vezes por radiculopatia ou estenose espinhal e em 2% das vezes outras causas. É sugestivo de fratura vertebral por compressão quando o doente é do sexo feminino, tem uma idade avançada, uma história de terapia com glucocorticoides, fratura osteoporótica anterior, hábitos tabágicos ou alcoólicos, podendo haver ou não história de trauma. Um diagnóstico prévio de artrite reumatoide, hipogonadismo, menopausa prematura, síndrome de má absorção, doença hepática crónica ou doença intestinal inflamatória também guiarão o nosso raciocínio clínico. E neste caso, deveremos realizar uma radiografia vertebral com duas incidências, antero-posterior e lateral. Numa radiculopatia, a sintomatologia depende do nível a que se encontra a lesão, sendo que 90% das radiculopatias estão ao nível L5 e S1, cursando com a popularmente chamada dor ciática. Uma lesão ao nível da L3 refletir-se-á numa dor lombar com irradiação para a coxa, anterior, externa, até ao interior ao nível do joelho. Os músculos afetados são o quadríceps femoral e iliopsoas, e detectaremos uma diminuição da força ou incapacidade de fletir ou aduzir a coxa. O reflexo do tendão patelar pode estar diminuído ou ausente. Ao nível L4, a irradiação é posterior externa, da coxa até ao interior, ao nível do tornozelo. O músculo quadríceps femoral está afetado, podendo estar diminuída a capacidade de realizar a extensão do joelho e a flexão da coxa. O reflexo do tendão patelar pode estar afetado. Uma lesão ao nível L5 cursa com irradiação posterior até à face externa do joelho e depois anteriormente até ao dorso do pé, interiormente apanhando o primeiro dedo do pé.
A perda de sensibilidade percorre a perna externamente, cruzando para a face interna do dorso do pé, apanhando o primeiro dedo até ao espaço entre o primeiro e o segundo dedo do pé. Os músculos afetados são o extensor hálux longus, tibialis anterior e glúteos médios. E o doente pode ter dificuldade em abduzir a coxa, fletir o joelho, fazer a dorsiflexão, inversão e eversão do pé, tal como a extensão e flexão do primeiro dedo do pé. O reflexo afetado é o tendão semitendinoso ou semimembranoso. Numa lesão ao nível S1, o doente apresenta uma irradiação posterior ao longo da coxa e da perna, externamente, envolvendo a região plantar do pé e os dedos mais externos, quinto, quarto e até mesmo terceiro dedo do pé. A alteração da sensibilidade percorre estas regiões e o doente refere muitas vezes sensação de queimadura na planta do pé. Os músculos afetados são o tríceps soaré, perineais e glúteos máximos, tendo o doente fraqueza na extensão da anca, flexão do joelho e na flexão plantar do pé. O reflexo tendão de Aquiles está muitas vezes ausente ou diminuído. Numa situação aguda, o tratamento é igual ao de uma lombalgia de causa inespecífica. Se a dor não for refratária em 4 ou 8 semanas com tratamento conservador, é que se realiza exames de imagem e se repensa o tratamento. As causas mais comuns de estenose espinhal são uma espondilose ou uma espondilolistese ou enfraquecimento do ligamento flavum. A claudicação neurológica é um dado clínico relevante para o diagnóstico e passa por dor ao nível dos músculos gastrocnémicos, vulgarmente chamados gêmeos ou barriga da perna, com irradiação distal ao longo da perna e é uma dor induzida pela deambulação, passando quando o doente se senta ou se inclina para a frente e que raramente evolui para um síndrome da cauda equina. Pode ou não cursar com paresia ou hipoestesia das pernas, não seguindo qualquer dermátomo. O tratamento inicial também é conservador, mas tanto na radiculopatia como numa estenose espinhal, um aumento progressivo dos déficits neurológicos deve ser reavaliado e poder-se-á realizar exames de imagem como uma ressonância magnética preferencialmente ou então uma tomografia computurizada. Em 2% dos casos, estamos perante situações que poderão ou não requerer exames de imagem de imediato, dependendo do quadro clínico, ficando à orientação do clínico. Perante uma etiologia sistémica séria, como acontece em menos de 1% dos casos, deveremos sem dúvida realizar de imediato uma ressonância magnética preferencialmente ou uma tomografia computurizada. Isto quando a lombalgia cursar, como por exemplo retenção ou incontinência urinária ou fecal, hipoestesia perineal e interior das coxas, fazendo-nos suspeitar de um síndrome de cauda equina presente em 0,04% dos casos. Ou então, a lombalgia cursa com fatores de risco de cancro, história anterior de cancro e uma sintomatologia sugestiva de cancro, fazendo-nos suspeitar de metástases, presente em 0,7% dos casos. Ou então, uma história recente de injeção espinhal ou catéter epidural, uso de drogas injetáveis, imunossupressão, uma sintomatologia associada sugestiva de infecção, fazendo-nos suspeitar de abscesso epidural espinhal ou osteomielite vertebral, presente em 0,01% dos casos. Para colocação de dúvidas ou sugestões, escreva para neuropsyctuton@gmail.com. Poderá subscrever o nosso canal do YouTube, Tut On, e ser informado de cada novo vídeo. Pode seguir-nos na página do Facebook, Neurologia, Psiquiatria Tutoriais Online e acompanhar a página da Universidade do Algarve, separador Ensino, Mestrado Integrado em Medicina, Tutoriais Online. Obrigada.